Olá, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez nessa live, na presença de Deus. Vamos aguardar o povo aí que está se conectando. Seja bem-vindo, Patrícia. Estamos aqui para apresentar uma live da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não tem religião. Aqui nós vamos pregar a Palavra de Deus nessa noite. Sejam bem-vindos. Deus abençoe sua vida. Vamos aguardando aí, o povo está se conectando, né? Nessa quarentena que não está sendo fácil para ninguém. Mas pela graça de Deus nós vamos prosseguindo, né? É pela graça, meus amados, que nós nos mantemos de pé para que nós consigamos estar de pé, né? Porque tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, nós estamos sendo restringidos por causa da quarentena e temos que obedecer, sim, com certeza. Temos que obedecer, ser prudente. Glaucia, seja bem-vindo, Deus te abençoe, minha irmã, lá da Tijuca. Um abraço aí para esse povo da Tijuca, Deus abençoe a todos. Ao André, ao João Vitor, meu sobrinho, Deus abençoe. E vamos estar conectados aqui mais um dia, pregando a palavra de Deus, mais um dia nessa oportunidade. E estamos de pé, né? O que nós estamos assistindo aí nos últimos dias aí, que a Covid no Brasil tem aumentado o número de mortes e o número de contaminados, né? Mas que a nossa fé não venha diminuir diante desse quadro, que nós venhamos ter fé em Cristo, que isso vai passar, que isso é passageiro, que isso vai acabar. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio que isso aí é agora, conforme diz, né? Disse o ministro da Saúde e outros aí estudiosos da área, né? Da pesquisa, que nós estamos no pico. O pico da curva aí está se aumentando, né? Mas já era previsto isso aí. Não quer dizer que nós temos que parar, esmorecer na fé. Infelizmente eu tenho recebido notícias de pessoas ao qual tem estado comigo, e só que alguns estão contaminados pela Covid, alguns estão internados, colegas meus de trabalho, infelizmente. Até uma recepcionista, o pai dela, veio a falecer, ao qual nós estávamos orando por ele. E infelizmente vai acontecer para alguns, mas eu creio que Deus, a mão dele está sobre a nossa vida. O que nós temos que fazer é ser pessoas prudentes, né? A Bíblia fala que vigiar e orar, não manda orar e vigiar não, vigiar e orar, né? Então vamos estar aí vigiando e orando, fazendo a nossa parte, acreditando no Senhor, que Deus, ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Amém, meus amados? Então, Fátima, seja bem-vindo, Roger, toda a sua família aí, louvado seja o nome do Senhor. Patrícia de Rogério, meu amigo, um abraço, beijo no coração. Larissa, todos que estão me assistindo aí na família do Rogério, Deus abençoe. Obrigado aí por estar conosco, nos assistindo. E vamos continuando pregando a palavra de Deus, não desistindo. Já quero deixar para vocês aí, meus amados, para vocês começar aí. Já abra sua Bíblia em 1 Samuel, deixa marcadinho aí. 1 Samuel, capítulo 1. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Já preguei essa mensagem várias vezes. E eu creio que Deus vai falar diferente hoje, né? Cada dia. Porque a palavra de Deus, ela é fonte de água viva, ela se renova. Não sei se vocês já viram alguma fonte mesmo, natural, quando você vê aquele olho d'água brotando, e a água está sempre se renovando. A água que sai ali não é a mesma água. Ela sempre se renova. Cada hora vem um fluxo de água diferente. E assim é a palavra de Deus. Ela cada dia se renova. A água que nós bebemos, né? Ela tem que ser renovada. É a água da palavra, do Espírito que vem do céu, e Deus renova a cada dia. Então, nessa noite eu quero trazer para vocês lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1, deixei marcadinho, tá bom? Vamos guardar só mais um minutinho, o povo está entrando para nos assistir. Eu quero
dizer como foi, perguntar como foi o seu dia, fora a quarentena, né? Mais um dia na semana aí, eu creio que está sendo uma semana abençoada para todos. Por mais que nós recebamos notícias, né, ruins, mas nós devemos guardar no nosso coração aquilo que é bom e acreditar no Senhor. Semana que vem, meus amados, nós vamos ter a Santa Ceia virtual, né? É a segunda Santa Ceia virtual da nossa igreja e nós vamos fazer a Santa Ceia virtual. Então o que você vai ter que fazer? Pastor, como eu participo da Santa Ceia virtual? Se você for batizado e também você mesmo vai preparar os elementos da Santa Ceia. E quais são os elementos da Santa Ceia? Os elementos da Santa Ceia é o pão e o suco de uva que representa o vinho. Então você já deixa preparado durante a semana para poder você estar aí junto comigo tomando a Santa Ceia, junto com a sua família, vocês que são batizados, querem participar. E nós vamos fazer aqui a Santa Ceia virtual. Vamos renovar a nossa aliança com Cristo no domingo agora. Domingo agora é Dia das Mães. E nós vamos estar juntos aí na Santa Ceia, estiver pregando a palavra. Vou deixar um tempo dentro da palavra para a gente poder fazer a nossa Santa Ceia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que abriu a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler então? Eu quero que você participe junto comigo aqui, me acompanhe, ou se você não tiver a Bíblia aí, depois você deixa tudo anotadinho, 1 Samuel, capítulo 1, para poder depois entender melhor. Mas antes eu queria fazer uma oração junto com vocês, amém? Quero orar junto com vocês, as famílias aí que estão me assistindo nessa noite, como eu falo, como eu sempre digo, não sou um religioso, não estou pregando religião, estou pregando aqui a palavra de Deus, que é a minha filosofia de fé, amém? Em Cristo Jesus. Então, nós vamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Mas, na parte eclesiástica, né, sou o pastor César, porque todos me conhecem, estão me assistindo, e a nossa igreja é o Ministério Vinde a Mim, Itaipuaçu. Mas, se você é pastor, não sou cristão, posso assistir? Sem problema nenhum, tá bom? Aqui não tem religioso. Aqui tem aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti. Quero Te apresentar cada vida nesse momento ao qual está me assistindo, cada família aqui representada por cada pessoa dessa, Pai, que abriu as portas da sua casa no mundo virtual ali, Pai, em nome de Jesus, para assistir essa live, mas que, Senhor Deus, a Tua palavra entre no coração delas, entre na mente, que a Tua presença, Pai, chegue até os seus lares nessa noite, venha blindar suas casas, cobre cada um com Teu sangue, guarda cada vida dessa, cada criança, cada família, cada mulher, cada homem, cada filho, em nome de Jesus, Deus, Senhor, blinda eles, Pai, dessa virose. Pai, guarda o Teu povo, tenha misericórdia do Teu povo nessa virose, Senhor. Desta virose, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor não permita, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles venham ser contaminados. Guarda cada um deles, Pai. Guarda a sua casa. Guarda essa saída e sua entrada, Pai, ao qual eles têm que sair muitas vezes para comprar seu alimento ou para trabalhar, meu Deus. Nos cobre com Teu sangue, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre nós. Como diz a Tua palavra lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por esse povo que está me assistindo, Deus. Visita cada um deles nessa noite e guarda cada um. Em nome de Jesus, sejam abençoados no início desse culto virtual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, eu vou ler aqui junto com vocês a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Diz o seguinte: havia um certo homem levita da tribo de Ramataim, Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto do filho de Zufi, o Efraimita. Vamos continuar lendo. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e outra Penina. Havia concebido e tinha filhos, a Penina. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar
e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifício, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, ou uma porção dobrada, porquanto era seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido que ela gerasse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso, contudo, acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Foi a pergunta de Eucana, o marido de Ana. Agora vamos lá no versículo 12. Pula aí do 8 onde eu parei, vamos para o versículo 12. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então ele imaginou que ela tivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Aí diz aqui no versículo 16: não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te em paz, vai-te na paz do Senhor, e eis que o Deus de Israel te conceda, olha aí, o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance grande graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Vamos lá agora no versículo 19. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou dela. Fala assim: o Senhor lembrou de Ana, e o Senhor vai lembrar de mim. O Senhor lembrou da minha vida e da minha família. Continuando aqui orando, ou lendo. O Senhor lembrou dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel. Samuel, explicando, o nome de Samuel diz que eu roguei o Senhor, o significado do nome, porque ela estava orando para ter um filho. Amém? Texto um pouquinho aqui, não tão grande, mas para vocês entenderem o contexto. De repente, a versão da minha Bíblia está um pouquinho diferente, a versão é King James, mas o contexto é o mesmo. Meus amados, eu creio que vocês, com certeza, já ouviram falar de Ana. E o título dessa mensagem nessa noite é: Deus ouve a nossa oração. Você crê nisso? Você crê que Deus ouve a sua oração? Sim ou não? Pode colocar um sim ou não para mim? Deus ouve a sua oração? Coloca aí para mim. Se você acha que Deus não ouve, pode colocar não. Mas se você acha que Deus ouve a sua oração, manda um print aí para mim, coloca assim, manda um ok, uma mãozinha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Pastor, você falou que Ana era mulher de Eucana. Eucana parece até um nome feminino, né? Mas Eucana era um nome hebraico, tá? Isso aí, ó. Tô ouvindo vários sim. Com certeza Deus ouve a nossa oração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Povo confirmando, aquele povo que crê, né? Diz sim, com certeza, Deus ouve a nossa oração. Então, Eucana era um homem que possuía 2 esposas. Era um hebreu. E ele seguia até a cidade de Siló todo ano para fazer um sacrifício, né? Todo ano ele ia até da cidade de Ramá e se deslocava até a cidade de Siló e levava a sua família, porque lá ele ia prestar oferenda ao Deus de Israel. Por que eles faziam isso? Geralmente, eles iam para a festa dos tabernáculos. E a festa do tabernáculo, o que era comemorada? Era comemorado o cuidado que Deus teve com o povo, de servir o povo durante o período da peregrinação no deserto. E também o povo ia lá levar sacrifício para o altar de Deus, também pela colheita anual que eles tinham, agradecendo ao Senhor pela colheita. E todo ano isso acontecia. Eucana, suas 2 mulheres iam para Siló. Só que, como a Bíblia fala aqui o seguinte, relata que Ana não tinha filhos. A Bíblia relata aqui que Ana era uma mulher triste, né? Ana era uma mulher triste. A Bíblia relata isso, que Ana, ela tinha tristeza no seu coração. Mas também fala o seguinte, que ela era uma mulher muito amada pelo seu marido. Se você pegar lá no versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Samuel, você vai ver que ela era muito amada pelo seu marido. Então, por isso que o seu marido, o que ele fazia? Ele, na verdade, dava uma porção dobrada para Ana. Porque Ana não tinha filhos. Ele via que Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. Mas ele tinha um amor especial por Ana. Mas mesmo assim, aquilo não cobria a tristeza de Ana. Porque muitas vezes as pessoas até querem te abençoar, querem te ajudar, querem fazer para você. Só que aquilo ali não é o suficiente naquilo que você está precisando. Porque muitas vezes nós precisamos de quê? De um milagre, de um sinal de maravilha para a nossa vida. E o cotidiano muitas vezes não nos ajuda. Então, se você fazer uma analogia da situação da vida de Ana, o que acontece aqui? Você vê que ela andava numa contramão. O marido abençoava ela com porção dobrada, mas ao mesmo tempo isso aí gerava inveja da sua rival chamada Penina, que era outra esposa de Eucana. E naquela época a cultura, né, da época poderia o homem ter mais de uma esposa. Hoje não, mas antigamente podia. Só que isso, na vida de Ana, não estava sendo bom. Por quê? Ela andava numa ciclovia ali, uma contramão. Mesmo tempo era abençoada com porção dobrada e mesmo tempo era o tempo todo ali, olha, perseguida por sua rival Penina. Era atormentada, afligida e ela ficava num momento, muitas vezes, com a sua autoestima baixa. Porque, veja bem comigo, eu creio que todos nós passamos por essa situação. Por mais que as pessoas tentam até te ajudar em algumas circunstâncias, mas o que acontece na nossa vida? Nós temos que ser curados primeiro por dentro. A cura tem que vir por dentro de nós. Por mais que as pessoas façam no mundo externo para a nossa vida, para tentar nos agradar, nos abençoar, mas às vezes você está com a tristeza aí no seu coração e você não consegue se livrar, porque são fatos que aconteceram na sua vida e que gerou isso para você. E isso às vezes está acarretando para a sua vida aí, meu amado, algo de ruim. E isso está acarretando para você uma baixa estima. Porque gerou dentro de você algo que te feriu. Algo que você não conseguiu conquistar, algo que você lutou tanto, e você tinha certeza que você ia ali tomar posse e no momento não aconteceu. E o que estava acontecendo aqui? Ana estava passando por essa situação. Pelo fato de quê? De ver sua rival com filhos e ela não tinha filhos. E não é só era isso, né?
Porque a inveja de Penina, ela tentava parar a vida de Ana. O invejoso, ele quer ter o que é seu. O invejoso, ele quer fazer o que você faz. Mas ele também não toma atitude para fazer nada. Por mais que Penina era uma pessoa ali abençoada, que estava cheia de filhos e tinha tudo, ela se incomodava com Ana. Você já percebeu que tem pessoas assim? Às vezes, poxa, caramba, eu não tenho tantas coisas assim, eu sou uma pessoa simples e as pessoas têm inveja de mim, quer muitas vezes me perseguir, quer fazer algo contra a minha vida. Às vezes eu não entendo isso, né? Já aconteceu com você? Já se pegou falando? Já se pegou nessa fala? Eu creio que sim, né? Eu também já passei por isso, todos nós passamos. Sempre vai ter um invejoso aí, sempre vai ter aquele cara com uma pedra no sapato para tentar tirar a nossa paz, roubar, tentar nos paralisar, tentar nos frear, né? Porque ele não consegue ver que a grama dele é bonita igual a nossa ou melhor do que a nossa. Ele acha que a grama do vizinho é sempre mais bonita. É o que estava acontecendo com Ana. Mas na verdade a grama de Ana não estava tão bonita assim, que estava até meio seca, porque Ana era estéril, literalmente falando. E Penina, ela perseguia mesmo. Eu imagino quando Ana, ela ia para a beira do rio lavar roupa, porque naquela época não tinha água encanada, não tinha tanque. O tanque era na beira dos rios, a mulher batia a roupa na pedra. Eu creio que quando ela fazia aquele caminho, o coração dela já se entristecia, porque ela sabia que ia ter pessoas ali, que já conhecia a vida dela, já ia olhar para ela diferente, já ia olhar para ela com aquele olhar ali de concepção, de não valorizar ela, porque a mulher da época era muito valorizada quando tinha filhos, e principalmente filho homem. Então, se ela não tivesse filho na cultura da época, ela não tinha muito valor. Naquele caminhar de Ana da casa dela até a sua lavagem de roupa, ela tinha que se deparar com Penina. Ela tinha que olhar para os olhos de Penina, ela tinha que ouvir piadinha de Penina. Olha, meu amado, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, no meio da sua caminhada, mas se você tem se comparado com pessoas dessa espécie, não baixa a tua cabeça. Olha nos olhos dela e diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque o meu tempo vai chegar. Diga para eles. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa estar provando nada para a sociedade. Você tem que provar primeiro para você, que você é capaz, que você nasceu para vencer, que você é mais que vencedor, que você não pode parar, não pode ficar estagnado por tudo que tem acontecido. Agora a Covid acontecendo aí, o Brasil está no pico lá, que está morrendo muita gente, mas a gente não pode parar, a nossa fé não pode esmorecer. Nós temos que acreditar que isso vai acabar, que até o final do ano, até o meio do ano, isso já acabou, e daqui a pouco nós vamos voltar para o nosso trabalho normal, vamos trabalhar sem precisar dessa máscara que nós estamos usando. Nós vamos voltar à nossa normalidade. Eu creio que Ana, ela queria voltar à normalidade dela. Ela não queria usar aquela máscara dizendo que ela era uma pessoa incapaz de ter filhos. E aquilo incomodava ela, que ela queria respirar também o mesmo ar. É como hoje, quando a gente sai de casa, nós temos que colocar a nossa máscara para nos proteger da Covid. Mas eu creio que isso vai acabar, isso não é eterno. Em nome de Jesus não vai ser. E no meio da nossa caminhada, muitas vezes, nós passamos por alguns percalços desse. Mas nós vamos parar? Nós vamos desistir? De maneira nenhuma, meu amado, minha amada. Nós temos que prosseguir. Primeira coisa que você tem que perceber, e você tem que gerar dentro de você, que você é mais que vencedor. Você nasceu para ser vitorioso. Não se incomode com a sociedade que fala de você, não se incomode com os seus vizinhos, com a sua família. Seja você mesmo, Deus vai te amar dessa forma. O homem que você é, a mulher que você é único. O seu DNA é único, não tem ninguém igual a você. A sua digital é única. E Ana, ela tinha que perceber isso na vida dela, porque ela já estava entristecida. Mas só que o que acontece? O que aconteceu na vida de Ana, que eu quero aqui, eu montei todo esse cenário para vocês entenderem um pouco, e eu quero que vocês entendam agora a vida de Ana no mundo espiritual. Porque muitos olham para Ana só como Ana como uma derrotada, né? Ana que chorava, mas Ana era uma mulher de oração.
Pastor, a Ana orava muito, orava. Segundo os estudiosos, se você puxar uma pesquisa aí, a Ana orou mais ou menos 25 anos no propósito dela para poder ter filhos. 25 anos. Quando você lê aqui, dá a impressão que Ana orou um ano e no outro ano ela concebeu o filho, não. Ela orou 25 anos. Então eu digo que ela é uma mulher de oração. A pergunta nessa noite é: você é um homem ou uma mulher de oração? Ou generalizando, você é uma pessoa de oração? Sim ou não? Você tem sido uma pessoa de oração? Eu creio que nessa Covid, nessa temperatura que nós estamos vivendo, né, no Brasil e no mundo, o que está acontecendo hoje, eu creio que muitos se voltaram para a oração por causa do medo. Sim ou não? Verdade, né? Eu tenho medo de pegar Covid, eu vou orar para não pegar. Mas que o seu motivo de oração não seja só esse. Que o seu motivo de oração seja além disso. Que a sua fronteira de oração possa ser larga, possa ser extensa. Que você seja uma mulher e um homem de oração, uma pessoa que ora, uma pessoa que acredita em Deus. O que é orar? É falar com Deus. Oração. Sabe o que significa oração? É falar com Deus. É falar com ação. É orar com ação. E orar com ação gera fé. Então significa oração. Ora com atitude. Ora com fé. E se eu buscar aqui na palavra de Deus alguns homens e mulheres de Deus como exemplo, vamos lá falar de Daniel. Daniel foi um grande homem diante de Deus, que era um homem de oração. Daniel orou 21 dias, sem cessar, para que a sua oração transpassasse os céus e chegasse até a Deus. E teve um momento ali, um momento de dificuldade em Daniel, que ele estava orando e nada acontecia. Como Ana orando 25 anos e nada acontecia. E parece que às vezes acontece isso com a gente também. A gente ora e não acontece nada. A gente não vê o resultado. Mas engano seu, porque Deus está trabalhando na tua oração. Você sabia disso? Deus está fazendo na tua vida. Deus está indo de encontro à tua causa impossível e Deus vai trazer na tua mão. Porque Deus está ouvindo a tua oração. Mas pastor, por que eu não recebi? Porque não chegou o tempo ainda. Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, de você receber, Deus vai entregar na tua mão. E muitas vezes não chegou o tempo porque não temos maturidade para receber. Porque Deus ele não vai dar nada na mão de criança. Ele quer gerar em você uma maturidade para você poder receber aquilo que Ele já preparou para a tua vida. E eu creio que Ana era uma mulher de oração. Daniel, como eu dei exemplo aqui, orou 21 dias orando. E Deus mandou ali o Miguel Arcanjo, o príncipe dos anjos, guerrear por Daniel, porque havia um bloqueio no mundo espiritual e a oração dele não passava. Porque a nossa luta, meu amado, não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados. Então nós temos que entender o mundo espiritual. Quando nós oramos, quando nós buscamos, muitas vezes é a barreira na nossa oração para que a gente venha desistir. Mas não desista daquilo, dos seus propósitos, daquilo que você tem pedido para Deus. Daniel ele não desistiu, ficou 21 dias orando. E Deus respondeu a oração de Daniel, porque enviou anjo. Quando a gente ora, Deus manda anjo para nos guardar. O anjo Gabriel, o anjo responsável de levar a nossa oração até Deus. E eu imagino que Gabriel não conseguia passar no mundo espiritual, porque tinha demônios ali, com patente maior que Gabriel. Então Deus mandou o príncipe dos anjos ali, Miguel Arcanjo, um anjo de guerra, de batalha, porque no mundo espiritual também se trabalha por hierarquia. E ali pelejou a favor de Daniel. Se ele pelejou a favor de Daniel, e se Deus pelejou a favor de Ana, Ele está pelejando ao nosso favor nessa noite. Eu creio nisso, que o Senhor Ele já ouviu a tua oração. Os céus da sua casa, os bloqueios já foram quebrados em nome de Jesus. Eu profetizo para a tua vida, a tua oração que você fez hoje, no nome de Jesus, que você receba uma resposta de Deus. E que ultrapasse os céus, o mundo espiritual aí onde você mora. Seja aí o lugar que for, seja Rio de Janeiro, São Paulo, onde que estiver chegando esse vídeo, qual país que for, que Deus ouviu sua oração, meu amado. Deus ouve a nossa oração. Eu vou dar outro exemplo aqui de mulher de oração, além de Ana. Sara. Sara é uma mulher de oração. Ela atendeu o chamado do Senhor junto com o seu marido e foi morar em tenda.
Com 90 anos, Sara engravidou. Mas para ela suportar isso tudo até 90 anos, ela teve que ser uma mulher de oração. Ela teve que ser uma mulher ali de busca junto com seu esposo. Os dois juntos, família unida, meu irmão, permanece. Família quando se une em oração, Satanás não consegue achar brecha. Porque quando você dá a mão à sua esposa para orar, dá a mão aos seus filhos, dá a mão à sua família, cria um bloqueio aí no mundo espiritual, ao manto da invisibilidade de Deus, te protegendo, blindando a sua casa. E Sara aqui, ela orou também junto com o marido, para poder conseguir viver aquela vida morando em tendas que Deus chamou Abraão, mas Abraão não sabia para onde que ia, mas pela fé ele foi, porque Sara era uma mulher de oração. Eu estou pincelando aqui algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia de oração. Que eu estou falando de Ana. A gente só vê Ana como uma mulher triste, mas eu estou trazendo para o mundo real aqui. Ana era uma mulher de oração. Então eu quero perguntar a você, se você é uma pessoa de oração. Ou se você murmura primeiro e depois ora. Aqui fala que eu deixei só um trechinho aqui sobre Sara. Diz que Sara disse assim, ó: Deus me encheu de riso e todos que souberam disso rirão comigo. Porque foi a alegria que quando o anjo foi visitar ali, olha, Abraão disse que ele ia ter um filho, Sara sorriu, o anjo falou assim, ó: por que você sorriu? Eu não sorri, Senhor, você sorriu. Então Isaac significa sorriso, alegria. Porque ela é uma mulher de oração. Então quando a gente ora, Deus traz alegria para o nosso coração, porque Deus faz. Eu vou trazer aqui para vocês, mais uma vez aqui também, olha, Miriam como um exemplo de mulher de oração. Miriam nasceu e cresceu, né, no Egito. Miriam nasceu e cresceu como escrava, mas Miriam cuidou do seu irmão. Qual era o irmão de Miriam? Moisés, cuidou dele. Mas Miriam era profetisa, era líder do louvor. Você vê que quando a palavra de Deus fala sobre Miriam, fala que Miriam cantou. Miriam entoava os louvores para o Senhor. Se você for lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 21, você vai ver essa passagem aí. Miriam é uma mulher de oração, porque você, pensa comigo, você nascer e crescer como escravo e continuar orando, é porque você é uma pessoa de fé. Mas não quer dizer que você nasceu na escravidão, cresceu na escravidão, que você tem que ser escravo. Você é livre em Cristo Jesus. Primeiro você tem que se libertar por dentro do seu eu, do seu ego, seu superego aí, olha. A sua autoestima. Não é porque que você não conseguiu algo agora que você tem pedido para Deus, que você não recebeu de Deus, que você não recebeu do seu trabalho, o que está acontecendo hoje está te apavorando. Você tem que se tornar uma pessoa escrava da situação, da condição. Não faça isso, não permita isso na sua vida. Não deixe que a escravidão da situação domine a sua vida, mas que a tua fé, em nome de Jesus, seja mais forte que isso tudo. Seja uma pessoa de oração. Miriam cresceu, Miriam nasceu no Egito, mas não se sentia escrava. Cuidou de seu irmão Moisés. Moisés foi um grande líder. Miriam profetiza e líder de louvor. Outra mulher de oração, uma mulher incrível, uma mulher forte, vou trazer para vocês aqui, Débora. Débora é juíza, profetiza, líder de guerra. Você imagina uma mulher líder de guerra naquela época, naquela cultura. Como ela conseguiu fazer isso? A Bíblia não fala muito do marido de Débora, mas ela tinha um marido abençoado que permitia que ela fizesse isso tudo também. Não era um marido egoísta. Olha aí, homens, que está me ouvindo. Permita que a sua mulher faça algo para Deus. Permita as atitudes da sua esposa, o talento que ela tem. Aconselha, ajude ela. Faça como Eucana, dá uma porção dobrada para sua esposa aí, eu consegui vencer, sobressair. Débora foi juíza de Israel. Naquela época não tinha rei. Ela liderou o povo de Israel quando não havia reis. Ela convocou o exército e animou os guerreiros para a guerra, porque o líder do exército ali, olha, estava desanimado. Se você for lá em Juízes, capítulo 5, versículo 7, você vai ver isso. O líder do exército, sendo homem, estava desanimado. Entrou Débora, uma mulher de quem? Fala comigo assim, mulher de oração.
Mulher de oração, pessoa de oração, faz a diferença nesse mundo, faz a diferença na sua casa, faz a diferença no seu trabalho, faz a diferença para os seus vizinhos, para a sua família, para os seus parentes. Você sendo uma pessoa de oração, meu amado, nossa, você tem um poder muito grande aí, ó. A tua voz, o teu clamor. Agora você imagina a Débora ser juíza de um povo naquela época, uma cultura totalmente, uma cultura totalmente voltada para o lado masculino. Uma cultura totalmente que não permitia que mulher nem abrisse a boca. Como Débora conseguiu chegar até ali? Porque era uma mulher que orava, era uma mulher que clamava, uma mulher que buscava a ponto de dar conselho ao chefe de exército, ao general de exército que estava com medo. E ela entrou ali como uma mulher de fé, uma mulher que não se dobrava para as palavras do inimigo, uma mulher que sabia que Deus era com ela. E Deus é contigo, mulher. Tu que está orando, você que está pedindo ao Senhor, Deus vai responder a tua oração, Deus vai transformar a tua casa, os teus filhos, o teu marido. Continua orando, persevera. Faça igual Ana, faça igual Débora, faça igual Sara, seja como Daniel, pessoas de oração. E eu vou trazer outra mulher aqui, que a Bíblia fala que era uma jovem bonita, inteligente, talentosa e corajosa. Essa mulher se chama Esther. Eu creio que vocês já ouviram falar de Esther. Ela foi tão corajosa, meus amados, ao ponto dela arriscar sua própria vida para salvar o povo de Israel do massacre, porque o massacre já estava ali, olha, já estava escrito. O massacre já estava pronto para matar o povo de Israel. Mas ela entrou numa atitude ali com Deus e falou e fez sacrifício para Deus, que ela fez um jejum de 3 dias em oração. Não comeu nem bebeu, nem ela, nem seus empregados, nem seus animais, porque ela é uma mulher de oração. Pessoas de oração se sacrificam assim. Pessoas de oração não vê sacrifício, eles se sacrificam. Porque se você olhar o sacrifício, você não ora. A pessoa que ora, ela não olha o tamanho do gigante. Ela olha do tamanho do Deus que é maior do que o gigante. Você crê nisso? Esther, ela foi uma mulher tremenda ali naquele momento. Ela fez uma diferença no meio daqueles homens. Porque o rei se encantou com ela. Porque ela ficou 3 dias sem comer, sem beber, só orando e jejuando pelo povo de Israel para não ser mortos. Ela se colocou em sacrifício por outras pessoas. Ela teve empatia. Ela não julgou o povo, ela teve empatia e quis ajudar. Que nós hoje sejamos assim, nesse século, que nós venhamos ajudar os nossos irmãos, não julgá-los. Pô, mas pastor, ele pecou, ele fez problema dele com Deus. Ora por ele, para ele se levantar e ser um homem ou mulher de Deus. Ore por ele para ele melhorar, ore por ele para ele ser curado. Durante essa pandemia, quantas mensagens eu tenho recebido para fazer... Pastor, ora por fulano, pastor, ora por ciclano. Pessoa que muito tempo não falava comigo, nem mandava mensagem. Mas eu tenho um prazer de orar. Porque esse é meu papel como pastor. Senão eu vou rasgar minha credencial, vou jogar fora. Se eu não for um pastor de oração, um pastor que me importa com as ovelhas, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas esse papel eu quero dizer para vocês, igreja, vocês que estão me assistindo, independente da sua religião, não se depende de pastor, não depende do seu líder. Depende de você também. Ser uma pessoa que tem empatia pela outra. Liga aquela pessoa que muito tempo você não fala com ela. Ela vai ter o prazer de te ouvir. Olha, Esther, ela pagou um preço ali, se você for ver no capítulo 2 de Esther, versículo 17, fala que ela, diz assim, que ela teve a aprovação do rei, pois primeiro foi aprovada por Deus. Para ela ter a aprovação do rei, ela fez esse jejum primeiro. Ela se colocou diante de Deus como uma mulher de oração, para que o povo de Israel não fosse massacrado, porque já havia ali algo contra o povo de Israel, já havia uma cilada. Tinha alguns homens ali, Sambalat e Tobias. Sambalat e Tobias, sim. Perdão, Sambalat e Tobias não. Sambalat e Tobias é de outra palavra. Mas tinha os homens ali tentando ir contra a Esther e contra o povo de Israel. Já estava tudo preparado para massacrar e acabar e dizimar com o povo de Israel. Mas, naquele momento, uma mulher, na cultura daquela época, que era totalmente masculina, a cultura daquela época não era como hoje, que dá oportunidade para a mulher falar. Portanto, Esther,
ela teve que pedir um momento com o rei, porque se o rei, de uma hora para outra, se irritasse com ela, podia até causar danos para a vida de Esther. Mas ela foi humilde, foi sábia, foi sensata. Então nós temos que ser essa pessoa de oração. Maria, mãe de Jesus, o anjo chegou para ela e falou que ela concebeu um filho sem ter relação sexual com seu noivo, que era na época José, eles nem tinham casado ainda. E Maria recebeu aquela palavra do anjo, sem ao menos, mostrar ali, olha, eu não vou porque isso eu não posso fazer. Ela pegou aquela missão de grande valor e tomou posse, porque ela também era mulher de oração. Maria, mãe de Jesus, era mulher que orava. Portanto, ela educou Jesus. Ela foi uma bem-aventurada no meio de muitas mulheres, porque ela era uma mulher de oração. E quando ela estava orando, o anjo visitou ela e deu recado para ela que ela ia conceber um filho. Ia se chamar Emanuel, Deus conosco, Jesus. Olha que responsabilidade, né? Olha que responsabilidade que Deus pode colocar na mão de uma pessoa que ora. Olha aí, mulheres de oração, homens de oração. Você que gosta de orar, olha o que Deus pode colocar na tua mão aí, olha, responsabilidade. Sabe por quê? Deus coloca essas coisas grandes nas nossas mãos, sabe por quê? Porque Ele acredita que nós somos capazes de fazer, porque Ele nos capacita para isso, onde que nós não conseguimos ver. Porque Ana, como eu falei aqui no início, naquela caminhada dela, da sua casa até o rio para lavar sua roupa, e tinha que olhar nos olhos de Penina, ao qual Penina ficava o tempo todo massacrando Ana, e era uma pedra no sapato de Ana, e deixava Ana até com a sua autoestima baixa, mas ela tinha que passar por aquilo. Ela foi julgada, mas ela perseverou. Ela perseverou. Era uma mulher de perseverança. Você vê que ela era uma mulher de fé, uma mulher de oração. Você vê que ela nunca parou de orar, nunca parou de pedir, porque ela tinha um objetivo de vida. Meus amados, eu não sei qual é o objetivo da sua vida hoje, mas Deus sabe. Eu não sei em que você tem buscado, como você tem pedido para Deus, o que você tem pedido, da forma que você tem se colocado para Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não desista. Seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa que faça diferença no meio dessa sociedade. Não seja mais um no meio da multidão, mas seja diferença no meio dessa multidão. Porque Ana ela foi julgada porque ela perseverou. Você vê que o sacerdote confundiu Ana conforme ela estivesse embriagada. Porque ela estava quietinha ali, no altar de Deus orando. E só ouvia a sua boca assim, Você não ouvia a voz de Ana, mas você via os movimentos da boca. Ana falando com Deus, Ana estava na sua intimidade com Deus. De repente aquele sacerdote olhou para ela e não via futuro, porque 25 anos orando, eu creio que Ana também não era nenhuma garotinha. Mas perseverou, ela acreditou, ela sabia que ela era capaz. Penina para ela foi bom acontecer, ter uma Penina do lado de Ana, porque impulsionou Ana para orar. Eu creio que se não tivesse uma Penina ali, dizendo que ela era estéril, dizendo que ela não ia conseguir, dizendo que ela era uma derrotada, implicava com ela. Eu creio que se não tivesse uma Penina do lado dela ali, acho que ela não ia ter essa punção ali de atitude para poder estar orando. Porque às vezes, meu amado, o que acontece? Tudo é lícito, para a nossa vida, mas tudo não nos convém. Mas tudo coopera. Como assim, pastor? Tudo coopera? Tudo coopera. Tudo. Seja as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas, você vai receber e vai ter alegria. As coisas ruins, muitas vezes, você vai querer jogar fora. Mas é aí que entra a sua maturidade. Aí que entra que nós temos que ter uma inteligência emocional para lidar com situações difíceis. É onde que Ana, ela teve que praticar isso aí na vida dela. Às vezes esse problema que está acarretando na sua vida aí, isso aí está te impulsionando para você orar mais. Porque às vezes se não fosse esse problema, você não estaria hoje me assistindo. Eu creio que se não fosse de repente a Covid, nós não estaríamos aqui. Então você vê que
as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Cristo. Então tudo coopera. Tudo está cooperando para hoje nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Tudo cooperou para a vida de Ana, para ela buscar a presença de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, até mesmo através da sua rival Penina. Deus usa muitas vezes as situações para que nós possamos crescer e amadurecer na fé. Para ser uma pessoa de fé, nós temos que amadurecer. Nós temos que entender por que nós estamos orando, por que da oração, por que nós estamos fazendo. Não é de qualquer maneira se apresentar para Deus. Ana se colocava para Deus ali de maneira tremenda. E ela não ficava falando para todos. O primeiro a saber da sua situação, lógico, era seu marido, que convivia com ela, que via ela com semblante triste, não comia. E depois foi o sacerdote Eli, que viu na vida de Ana, por que você está assim? O que está acontecendo com você? Por que você está abatida desse jeito? Até confundiu Ana. Até julgou Ana. Por causa do problema que ela estava passando. E muitas vezes nós somos até julgados pela situação a qual nós estamos passando. E que muitas vezes não é culpa nossa. Acontece. As coisas acontecem com todo mundo, meu amado. O sol brilha para todos. A chuva cai para todos. Você vê o exemplo da Covid. Rico, milionário, pobre, negro, branco, não tem etnia. Não tem país aí desenvolvido ou subdesenvolvido. Não tem os melhores nem piores. Qualquer um pode pegar. Então a situação chega para todos. Mas o problema é que nem todos têm uma inteligência emocional para entender e se tornar uma pessoa de oração. Se você não está acostumado a orar a Deus, faça como Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel era um homem de oração, não se contaminou com a mesa do rei. Sara saiu do meio da sua parentela junto com Abraão. Foi para um lugar que ela nem sabia, foi morar em tenda, saiu do seu luxo, saiu do seu prazer com o seu marido, da sua casa, para viver em tendas, para obedecer a Deus, para se tornar uma mulher de oração. E outros, Esther se sacrificou, não podia, de repente não queria nem se meter ali, naquela situação, se fosse outro, não, mas eu vou me sacrificar, porque eu quero ver esse povo ser vitorioso. Eu quero ver meu irmão crescer. Eu quero ver minha família chegar ali, olha, ser mais que vencedor. Débora era uma mulher. Meu Deus, ela tomou a frente de um exército. Ela foi ali como juíza, como conselheira de um exército. Porque era uma mulher de oração, ela acreditava naquilo que Deus podia fazer. Ela creu nas promessas de Deus. Como Ana creu na promessa e no propósito de Deus. Você vê que ela não parou de orar, ela continuou orando. Penina, por mais que fosse uma pedra no sapato de Ana, não conseguiu parar Ana. Não deixe que seus problemas venham parar você. Não deixe que a situação difícil venha parar a sua vida. Não deixe de orar, não deixe de clamar, meu amado. Seja homens e mulheres de oração. É o que o reino de Deus está precisando hoje. E urgente que você se torne uma pessoa de oração. Quantas mensagens? Essa semana eu recebi uma mensagem que um pastor amigo meu está internado no hospital geral, está com Covid. O povo lá da igreja pediu para que eu orasse por ele. Eu vou orar, sempre oro. Você vê que pode acontecer com todo mundo. Não devemos subjugar a situação e nem superestimar a situação. Mas devemos viver uma vida de oração. Devemos viver uma vida regalada com Deus de oração. Em vez de você ficar murmurando, em vez de você ficar o tempo todo aí, olha, olhando a vida de outras pessoas. Meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui para você nessa noite. Se você costuma falar muito e demais, e até chega um momento de falar até demais da vida dos outros, faça o seguinte. Desculpa aí, mas então coloca aquela máscara, olha. Coloca a máscara. Para ver se você, fale com Deus.
Fale com Deus. Deixa a vida de fulano, de ciclano. Olha, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho que Deus vai te ouvir. Você não está só, não está desamparado. Deus é contigo. Deus foi com Ana, Deus prometeu a Ana. Quando Ana se entregou para o Senhor, quando Ana colocou ali primeiramente, algo que nós temos que aprender nessa situação aqui, nessa palavra de hoje, Ana orou 25 anos pedindo um filho ao Senhor, porque ela é estéril. Mas quando Ana falou, Senhor, se tu me desse filho, eu oferto para ti. Primeiramente ela colocou Deus na vida dela. Ela colocou que o seu sacrifício primeiro era para Deus. Se Deus concebesse aquela bênção, ela entregaria para Deus. Meu amado, eu não sei hoje o que representa o teu Samuel para Deus. Mas Ana, naquele momento que ela recebeu a palavra profética do sacerdote, ela tomou posse. Ela falou que o Senhor ache graça sobre a minha vida. E Deus achou graça sobre a vida de Ana. Porque quando ela recebeu a palavra da promessa, ela não duvidou. Ela acreditou que ela podia ser mãe, que ela era mais que vencedora. E Deus lembrou de Ana. Se Deus lembrou de Ana, Ele lembra de nós também. O mesmo Deus não mudou, meu amado. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não mudou de maneira nenhuma. De repente a sua fé mudou. O seu jeito de orar mudou. A sua maneira com Deus tem mudado. E você não tem percebido nisso. Não tem percebido isso. Muitas vezes você tem deixado de ser uma pessoa espiritual. Muitas vezes você tem deixado de ser aquele homem e mulher de oração e dar mais ênfase ao seu trabalho, às suas preocupações do que para Deus. E Deus tem feito tantas coisas na sua vida. E o que você tem feito para Deus? Qual é o seu sacrifício para Deus? Então quando Ana ela tomou aquela palavra de promessa que ela ia ser mãe, e quando ela coabitou com seu marido, Deus lembrou de Ana. E aí a Bíblia fala, a história diz aqui que Ana engravidou. Para você engravidar da sua bênção, para você tomar posse, você tem que acreditar. Ana acreditou. Ana creu na palavra. Ela orou, mas ela acreditou. Não adianta você só orar e não crer. Você tem que orar e crer naquilo que você está pedindo ao Senhor. Que no tempo determinado de Deus, Deus vai fazer e Deus vai mudar a história da sua vida. Para você poder engravidar, gerar dentro de você aquilo que você quer que aconteça. Você tem que gerar, você tem que sentir dor de parto, você tem que imaginar que você já está grávida das suas bênçãos, que aquilo ali que você está pedindo a Deus vai nascer, vai acontecer. Mas se você não acreditar, a sua oração vai ser como uma oração estéril. Não adianta só você orar, não adianta só você ficar ali o tempo todo, você tem que crer, você tem que acreditar. Ana acreditou, Ana tomou posse. E quando você toma posse da promessa, aí começa a engravidar, literalmente falando. Então engravida hoje do que você tem orado. Começa a gerar, deixa germinar isso aí, deixa nascer. Deixa as células começar a se produzir, reproduzir. Deixa esse embrião tomar vida dentro de você, naquilo que você tem pedido, para que você venha receber. Porque Ana ela recebeu a palavra, e Ana acreditou, Ana tomou posse, Ana falou assim, que a graça do Senhor. Então ela era uma mulher de oração, era uma mulher de fé. E a Bíblia fala que ela engravidou. Ela precisou passar naquele período, que quando a gente pede algo para Deus, nós temos que engravidar, sim. Da promessa. Engravida hoje da sua promessa, literalmente falando. Toma posse, deixa aí esse embrião começar, a célula começar a multiplicar e começar a tomar forma, começar a tomar um corpo, a forma de um corpo aí, daquilo que você tem pedido. Começa a imaginar a sua bênção aí, que já está nascendo, já está brotando, já está tomando forma. Começa a profetizar sobre a tua vida aí, aquilo que você tem pedido para Deus, seja o que for. Eu estou falando aqui em fé, não estou falando em religião, mas eu estou falando em Deus que pode todas as coisas na tua vida. E vai chegar um momento que você vai engravidar. Vai chegar um momento que você vai ter dores de parto. Vai chegar um momento que você vai ter que gerar aquilo que você está orando. Aquilo que você recebeu, você vai ter que gerar. E para gerar isso aí,
Quando a mulher ela engravida, chega um momento que ela vai ter dor de parto. A dor do parto. Ela vai começar a ter os sinais, né? Você, mulher aí, ó, que já teve filho, você sabe o que eu estou falando. Então a mulher começa a ter o sinal ali, os sintomas. É bom que você sinta os sintomas da sua oração. Será que a bolsa vai estourar hoje? Será que já, olha, esse sinal aqui já é um sinal que já vai nascer. Então começa isso a gerar dentro de você. Começa a tomar posse das suas promessas aí, ó, de Deus para a sua vida. Aquilo que você tem pedido ao Senhor. E engraçado que quando está perto da mulher gerar o filho, eu creio que quando estava perto de Ana gerar Samuel, Ana sentiu muitas dores, porque antigamente era tudo parto normal. Não tinha cesariana. E ela começou a sentir os sinais ali, olha. Eu creio que ela já não andava muito, ela já estava cansada. E esse momento que a gente ora, que a gente recebe a bênção de Deus, que a gente engravida daquilo que Deus quer para a nossa vida, no momento de gerar, é o momento mais delicado, o momento que você tem que acreditar, não desistir. Porque vai vir desânimo, você vai sentir peso. Mas é o momento que você tem que acreditar. É o momento que você tem que crer. Só falta um minuto para terminar a live. Eu quero que vocês tomem posse dessa palavra nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que você seja como Ana. Engravide da sua promessa e gere Samuel. Agora eu não sei qual é o Samuel que você vai ter que entregar para Deus. Porque Ana fez uma promessa. Assim que o Senhor me abençoar, eu vou entregar o meu Samuel. E ela entregou o Samuel. E sabe o que aconteceu? Ela entregou o Samuel e Deus abençoou ela muito. Se você for lá no capítulo 2, do versículo 11 de Samuel, de 1 Samuel, você vai ver, sabe o que aconteceu com Ana? Além de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. Ana teve mais 5 filhos. Então eu não sei qual é o seu Samuel hoje que você tem que entregar, meu amado. Eu não sei qual é o seu Samuel. Eu não sei qual as dores que você tem passado. Mas Deus sabe. E estaremos aqui orando. Domingo que vem estaremos aqui na Santa Ceia. Domingo que vem vai ter a live novamente. Estaremos aqui. Mas entrega teu Samuel hoje. Creia no Senhor. Seja uma pessoa de oração. Porque Deus, além de Samuel, Deus vai gerar muito mais na tua vida. É só você acreditar. Como eu dei exemplo aqui de homens e mulheres de oração que passaram por muitos momentos difíceis e conseguiram vencer. Sara, Daniel, Esther, até a própria Maria, mãe de Jesus. A própria Ana. Nós temos que ser pessoas de oração, meu amado. Não desista. Seja homens e mulheres de oração. Porque Deus ouve a nossa oração. Deus lembrou de Ana? Lembrou. E lembrou de você também nessa noite. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde a sua vida. Que a luz do Senhor venha resplandecer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor cobre cada um de vocês com o sangue dele. Que o Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo, venha dar força para vocês. Venha dar força para você, Soraya. Com a perda da sua mãezinha. Nós oramos por você e continuamos orando pela sua família. É um momento muito delicado para você. Mas que o Senhor venha renovar suas forças, minha amada. Em nome de Jesus. E vamos acreditar que Deus lembra de nós. Está terminando aqui, só falta 20 segundos. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Entrega teu Samuel e creia que Deus lembrou de você nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, domingo que vem estaremos aqui novamente, às 20 horas, na Santa Ceia do Senhor, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.